Fala galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar sobre The Walking Dead, The Ones Who Live. A série que vai trazer de volta aqui o nosso querido casal da série The Walking Dead, numa série spin-off, que seria o Rick Grimes e a Michonne, os dois personagens super queridos que saíram da série principal, que agora retornam nessa série derivada pra contar aqui um pouco mais da história deles, de como eles vão se reencontrar e de como vai ser isso tudo para encerrar mesmo o arco dos dois de uma maneira decente, que realmente não deixe pontas soltas. Então a gente tem aqui nessa minissérie um Rick que após sair ali da série principal, após sair de uma maneira bem conturbada, porque ele foi meio que resgatado, meio que sequestrado, um pouco entre os dois, essas duas palavras, né, dentro dessas definições, não tem muito como discernir a situação dele, mas a vida dele foi salva ali pela Jadis, que é interpretada pela Polina McIntosh. E a gente tem aqui essa situação do Rick de resgate barra sequestro, que ele acaba se encontrando em uma organização que a gente conheceu lá em The Walking Dead World Beyond. A gente conheceu essa organização um pouco mais aprofundadamente. E aí ele acaba se encontrando dentro desse complexo, dentro desse complexo preso mesmo. Porque ele realmente não podia sair, então, e ele tentou. Porque obviamente o Rick, ele não. A gente conhece o personagem, ele não é aquele cara que vai desistir fácil da família ou de qualquer outra coisa quando ele realmente quer. Então ele realmente tentou. Então a série ela se passa alguns vários anos depois da saída dele da série principal. Então mostra muito essa tentativa árdua dele durante muito tempo para tentar voltar para a família dele, tentativas todas falhas. Até que a gente tem uma mudança de variável ali dentro da situação dele. Porque até então ele estava sozinho dentro daquele complexo, que acabou minando completamente a personalidade dele, confinando ele dentro de uma caixinha, deixando a cabeça dele quebrada e completamente paranoica com as tentativas dele, o que poderia acontecer com as pessoas que ele amava. Então ele ficou dentro dessa paranoia e começou a viver no medo. Um personagem que a gente conhece muito pela coragem e que a própria Michonne apresentou pro RJ como The Brave Man, o homem corajoso. Ele acaba, em contrapartida, vivendo muito com medo nessa minissérie. Até, como eu estava falando, a mudança de variável, que a variável seria a própria Michonne. Que ela chega ali abalando um pouco as estruturas que já estavam quebradamente estabelecidas na cabeça do Rick, falando que ela queria, obviamente, trazer ele de volta. Então tem todo esse encontro deles ali, só que era uma situação extremamente complicada. E assim, a série ela vai explorando esses pontos, mas de uma maneira muito, muito simples. Ela, assim, simples que eu digo, seria do mesmo jeito que a gente está acostumado a ver nas séries de The Walking Dead. Não muda o estilo, não muda estilo assim de fotografia, estilo de roteiro, estilo de atuação não muda. Mas o que ganha realmente essa série é a atuação dos dois. O Andrew Lincoln e a Danai Gurira são maravilhosos, eles têm uma química muito boa, eles são atores excelentes. E eu acho que eles conseguiram dar essa dimensão pro personagem. A dimensão que ele precisava para essa situação peculiar e particular deles. O Rick, um personagem que a gente já conhecia como corajoso, como eu falei, agora completamente quebrado e com medo mesmo. E a Michonne completamente determinada a trazer ele de volta, teimando e teimando para tentar trazer ele de volta para a família, que era o que ele sempre queria, mas ele o tempo inteiro ele duvidava, então a gente tem muita dúvida dele nisso. Uma pessoa que a gente não via duvidar durante várias temporadas de Walking Dead, nessa minissérie, ele é um Rick diferente. Então, assim, acho que o que dá pra falar disso é que ele é um personagem diferente do que a gente conheceu, porque a gente tem aqui uma personalidade dele que acabou sendo moldada dentro desse complexo que ele ficou preso. Então, quando a Michonne chega, ela realmente estranha, né, essa personalidade, mas que faz sentido. Não fica uma coisa desconexa em nenhum momento. Isso é explicado ao longo da minissérie calmamente pra gente entender tudo o que ele passou. Mas uma coisa que a minissérie não faz é explicar muito do complexo, porque como eu falei,
ele já foi explicado em outra série, World Beyond, então não faria até muito sentido explicar de novo nessa minissérie, mas ao mesmo tempo você força o público a assistir essa outra série. Não vou dizer nem forçar, porque você não precisa assistir para entender muito. Mas o mínimo você consegue perceber e pegar só por essa série do Rick e da Michonne. Mas se você quiser ter um background melhor de toda aquela situação, da dimensão daquilo tudo, aí teria que assistir essa outra série, mas que eu já adianto pra vocês que ela não é muito boa. Eu acho que de todos os derivados que tiveram de The Walking Dead, esse é talvez o pior, tá? Então, se vocês quiserem dar uma chance, eu já adianto aqui pra não ir com muita expectativa, mas que realmente dá uma base boa pra todo o problema ali que o Rick ele tá precisando enfrentar e viver com ele dentro dessa minissérie. Mas aqui vou aproveitar até esse vídeo para falar já que eu tô falando de minisséries derivados de The Walking Dead, eu acho que a gente tem que falar também, né, de outros personagens, de outros derivados de The Walking Dead que poderiam ter aparecido, não apareceram, né? A gente tem aqui, como eu falei, a Jadis, que foi a que resgatou barra sequestrou o Rick, então obviamente ela ia aparecer nessa minissérie, que ela originalmente é da série também original de The Walking Dead. Então a gente tem alguns personagens aqui que marcam presença, mas outros que prometeram que ia aparecer, eu não vou citar nomes, porque pode ser spoiler ou não, mas que prometeram que iam aparecer personagens de outros derivados e que acabaram não aparecendo. E que acabou que o final deles, portanto, nesses outros derivados, acabou ficando em aberto. E eu, sinceramente, eu não sei muito bem onde eles vão conseguir encaixar isso, porque eu não sei de mais nenhuma outra produção derivada de The Walking Dead. Acho que a gente tem, por enquanto, além das que eu já comentei, que são, obviamente, desse vídeo, The Ones Who Live, teve The World Beyond, que eu comentei, que dá o background. Teve Fear the Walking Dead, que terminou na sua 8ª temporada, ainda há pouco. A gente tem também outros derivados que vão, inclusive, entrar para o Prime Video. Vou deixar as datas aqui direitinho na descrição do vídeo para vocês acompanharem. Mas a gente tem Tales of the Walking Dead, que é uma antologia. São acho que 6 episódios só, cada episódio é uma historinha diferente. A gente tem The Walking Dead Dead City, que é a série derivada com a Maggie e com Negan. A gente tem The Walking Dead Daryl Dixon, que o nome é autoexplicativo. A série é focada no Daryl quando ele vai parar de uma maneira bem surreal, inclusive, na França. E a gente tem... Não, acho que só. Acho que é isso. Acho que são essas séries que a gente tem de The Walking Dead. Como eu falei, as datas vão estar aqui na descrição direitinho. Mas que tem algumas coisas aqui que ficam em aberto. Mas que eu acho que talvez dê pra ajustar isso. Talvez, não sei se foi simplesmente um descaso, um esquecimento dentro do roteiro. Mas que aconteceu aqui. Algumas coisas ficaram em aberto. Não dentro dessa série do Rick e da Michonne, mas de outros personagens que eu falei que poderiam ter aparecido nessa série, que prometeram aparecer nessa série, mas acabaram não aparecendo. E para finalizar aqui esse vídeo, eu vou falar, obviamente, aqui do final, né? Do arco do Rick e da Michonne, do grande arco desses personagens, que a série em si ela é muito boa, ela tem uma cadência muito boa, ela tem um drama muito bom, uma discussão, uma interação interpessoal entre eles dois muito boa. Obviamente com bastante zumbis, e o temor aos zumbis ele tá presente aqui, nos 6 episódios no geral, mas o final eu tô dividido, tá? Porque eu achei um final bonito, sabe? Eu achei um final ali emocionante, mas eu achei apressado, sabe? Eu acho que os últimos 10, 15 minutos ali do último episódio foi tudo muito rápido e até um pouco jogado, sabe? Eu acho que podiam ter trabalhado melhor aquele final. Acho que aconteceu muito fácil até. E uns furos de roteiro ali, que no final mesmo,
que ficaram um pouco difíceis de engolir, mas só o final mesmo que eu achei um pouco problemático, mesmo tendo um final bonito ali para os dois, eu acho que o caminho ali a corridinha final para encerrar, eu acho que pecaram um pouco. Mas o saldo geral dessa minissérie ela é bem boa. Eu achei que dentre os derivados ela se sobressai, inclusive, porque ela é concisa e ela é objetiva, ela sabe o que ela quer apresentar. Então eu acho que vale a pena. Eu acho que The Walking Dead, The Ones Who Live, é uma minissérie que vale a pena para os fãs de The Walking Dead. Mas bom, gente, essa foi a minha análise dessa nova minissérie de The Walking Dead. Não se esquece aqui de curtir o vídeo, comentar o que vocês acharam, se vocês querem assistir, compartilhar com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo e se inscrever aqui no canal para dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!